Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje novamente para conversar com vocês sobre um assunto que muito nos interessa, né? Tendo em vista o cenário atual do Brasil e o que nos espera é algo indefinido. E então eu convidei para falar sobre a área financeira, mais precisamente sobre investimentos e o comportamento de assumir riscos. Convidei o consultor financeiro Felipe Santana. Queria primeiro agradecer a todos pela participação. Caso tenham alguma dúvida ao longo do vídeo, por favor, incluam aqui nos comentários. Eu tenho certeza que ele terá o maior prazer em responder. E, por favor, nos ajude aí a compartilhar essa rede do bem. Se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilhe o link com pessoas que vocês acreditam que se interessam também por esse assunto. Vamos lá. Olá, tudo bem? Oi, André, tudo bom? Que bacana. Boa noite. Boa noite. Me Boa escuta bem aí? noite. Sim, perfeitamente. Você está me escutando? Estou te escutando perfeito aqui, Bia. Muito bom. Que bom. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, todo mundo quietinho em casa, né? Pois é. É, Ah, mas nesse estamos indo momento, bem. né, a gente está isolado por questões de saúde, mas nós ainda podemos manter aí uma certa interação, né? Talvez não presencialmente, mas a internet nos ajuda aí para fazer pelo menos um contato virtual, É isso né? aí, Bia. Primeiro, eu queria te dar os parabéns aí pelo teu trabalho. Eu acho que o teu trabalho tem ajudado muitas pessoas, né, a enxergar vários pontos, né, comportamentais e com certeza assuntos muito interessantes aí para ajudar as pessoas nesse momento difícil aí que estamos vivendo, né? Eu queria agradecer e agradecer também por você ter aceitado o convite de participar ao vivo para falar sobre um assunto que é um assunto super polêmico, que é o mercado de ações, né? Mas principalmente sobre o comportamento de assumir riscos. E é muito importante, né, a participação das pessoas, assim como você topou participar, para justamente compartilhar o conhecimento. Então, queria agradecer por você ter aceitado também e disponibilizado seu tempo num fim de semana, né? Porque afinal de contas hoje é sábado, embora nós Isso. estejamos em casa, né? Eu tô de férias, então assim, todo dia tem sido domingo, né? Mas assim, é um prazer imenso aí participar contigo. A gente já esteve junto noutra ocasião num curso, né? E para mim foi um prazer participar com você aqui, sem dúvida. Que bacana, obrigada. O curso, inclusive, que o Felipe está falando, eu recomendo, é um curso do André Nascimento, que se chama Chave das Vendas. Então, para você que tem interesse em conhecer, talvez, técnicas de vendas, é bastante interessante o conteúdo que ele passa. Em breve ele terá aí a agenda aberta após o isolamento, né? Para o curso presencial novamente. Então vamos lá. Eu já te conheço um pouquinho, mas acredito que talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo nesse momento não te conheçam. Então, eu gostaria que você se apresentasse para a gente começar aí a entrevista. Então, quem é o Legal. Felipe? O Felipe, primeiro, é casado com a Fernanda, tem 2 filhos, minha esposa maravilhosa, meus bebês maravilhosos. Primeiro eu sou pai, né? Primeiro eu sou esposo, pai, moro no Guarujá e profissionalmente eu sou engenheiro na indústria química, né? Também sou empreendedor, nós temos uma empresa familiar no Guarujá, que é a SSA, né? A gente faz instalação de gás e tal. E também, hoje eu estou me dedicando muito à parte financeira, né? Que é o mercado financeiro. Isso começou há um tempinho na minha vida, quando eu comecei a estudar sobre ações, mas eu só entrei de cabeça nisso há um ano, né? Já faz um ano. E isso mudou a minha forma de enxergar aí, sem dúvida, a vida financeira, né? Eu comecei a estudar, fiz um curso com o Thiago Nigro, muita coisa referente a parte financeira na minha cabeça teve que mudar e eu já tinha um comportamento bem disciplinado, né? Mas assim, a disciplina e o conhecimento acho que é o que mais dá resultado, né?
A disciplina, ela ajuda, mas o conhecimento, estudar, eu acho que foi o que mais me trouxe resultados ali. A gente precisa estudar, mas com a disciplina e com a ação, né, colocar aquilo que a gente aprendeu em prática é o que realmente vai trazer o resultado. Então, é importante a gente aprender com ele, até porque ele teve resultados, né, com a aplicação do que ele aprendeu, e é por isso que eu convidei, porque ele vai compartilhar um pouquinho sobre isso com todos nós, né? Então, vamos lá. E o que te motivou a trazer esse assunto aí pra gente, a compartilhar esse conhecimento a respeito do mercado, né, de ações e de investimentos em geral? Bia, há um tempo atrás, eu me questionava muito sobre a melhorar os resultados financeiros, né? E eu vejo que muitas pessoas ainda convivem com as mesmas dúvidas que eu convivia, né? Então, assim, todas elas, inclusive eu, trava na palavra risco, né? Então, assim, quando a gente fala de risco, né, e esse é o nosso tema, né, as pessoas travam na vida financeira, porque elas não assumem riscos por conta do medo de perder. Eu tive uma conversa há um tempo atrás contigo, e você comentou, acho que pelo WhatsApp, né, o risco é o medo de perder, né, para mim, né? Então, assim, você vê que todos falam o mesmo, eu falava o mesmo, né? Então, assim, no cenário que a gente vive hoje, o risco, ele tem que ser visto de forma diferente, né? Então, assim, eu queria mostrar um outro visual, né, ou a outra forma de ver o risco no dia de hoje, né? Eu acho que a gente fala risco e as pessoas travam, simplesmente isso, né? Então, assim, a minha visão hoje é de que quem não assume risco não cresce em nada, né? Eu, como engenheiro, eu assumo riscos também voltados à indústria química, de máquinas de elevação, elevando equipamentos. Então, assim, isso com certeza me ajudou nessa questão de assumir riscos, né? E mudar a visão das pessoas sobre o risco, eu acho que é o que mais me motiva a falar no dia de hoje aí, contigo. Eu quero até reforçar aqui, para quem entrou agora, né, que justamente eu convidei, né, eu conversei com o Felipe antes da gente entrar aqui, sobre essa questão comportamental do ser humano, porque eu acredito que seja algo instintivo, né, de preservação. Então, a gente tem o medo, que serve justamente para isso, para que a gente não se arrisque tanto. Então, eu acredito que até por ser algo instintivo, seja até mais difícil da gente conseguir se libertar, né, desses limites que nós impomos, que na verdade são invisíveis, né? Está tudo dentro da nossa cabeça. Então, eu acho que é bacana você trazer essas informações. Você que é de uma área de exatas, é uma pessoa super racional, que realmente avalia números, dados e faz o controle disso, trazer para a gente que é possível você se libertar desses medos através dessa sensação de segurança que os dados, né, trazem. Então, eu só para reforçar, né, que a gente está aqui conversando hoje com o Felipe Santana a respeito desse assunto que é tão importante para todos, tendo em vista que a gente está passando por, digamos assim, uma crise econômica, né, no país. Então, e é uma oportunidade, né? Uma forma diferente da gente conseguir aí ganhar não, mas fazer com que o dinheiro realmente tenha aí uma produtividade, digamos assim, né? Com certeza, Bia. E assim, você falou uma coisa muito interessante, que assim, o risco é o medo de perder, né? Então você coloca o teu dinheiro na poupança e ele não rende. Então se você vai perder o quê? Depois de um tempo, né? Quando você começa a avaliar o risco, né? Tô vendo o João aí, que legal, João. Obrigado aí, cara. Bom te ver. O que acontece? Você pegar e avaliar os riscos. Então tá bom, vamos avaliar. Eu tenho 32 anos, a gente sabe que as condições de aposentar no dia de hoje não são lá tão claras, tão fáceis, né? Então tá bom. Se eu não tenho a poupança para me ajudar, eu também não vou ter aposentadoria, pelo menos não tenho clareza que vou ter aposentadoria, né? Risco de perder o quê? Então, assim, às vezes a gente tem que enxergar que no mercado financeiro a gente tem patamares de riscos, né? Isso a gente vai conversar aí, eu acho que vai
com certeza, mudar a percepção de quem está vendo a gente aí e ajudar outras pessoas aí a assumirem riscos e riscar essa questão de não entrar em uma condição de risco, né? Por exemplo, se ele for calculado, se ele for mensurável, temos que assumir os riscos. E assumir os riscos de perder e de ganhar, claro, né? Ah, com certeza, né? Riscos calculados, né? Se possível. É isso aí. Eu vi aí que o André comentou, sem riscos, sem resultados. Me lembrou aquela frase, no pain, no gain, que é muito utilizada pro pessoal que frequenta a academia, né? É verdade. Oi, Caliane entrou também. Tudo bem? Eu gosto muito de uma frase que fala que temos que ter a pele em risco, né? Que é o skin in the game, né? Ter a pele em risco é você empreender, né? Você ter uma empresa hoje, você está assumindo o risco, né? Isso é muito bom para as pessoas enxergarem que sem risco, sem resultados, como o André falou. Não discordo dele, acho que é por aí mesmo. E sair do lugar é bom, né? Sair da zona de conforto, aprender algo novo, fazer algo diferente. Senão, que graça tem, né? Então, mas assim, esse nosso assunto, ele tem no início dele, sem dúvida, a maturidade financeira, né? Então, assim, tudo que a gente está falando de investimento, ele não faz sentido se não houver maturidade financeira, né? É claro que quando a gente começa a falar de investimento, a gente já começa a falar de pessoas que enxergam despesas de juros como algo que a gente tem que evitar, algo que a gente tem que desviar ao máximo, né? Claro que às vezes não é possível, mas quando não for possível, escolha o menor, né? E essas condições faz com que a gente suba na vida, né? Faz com que a gente encontre melhores resultados. Muitos amigos falam sobre cartões de crédito, sobre despesas em empresas. Ah, não, eu vou pagar em 3 vezes, os juros é baixo. Quem está do outro lado recebendo juros, fala assim, é baixo, mas é meu. Né? Então, assim, se a gente se posicionar do lado oposto, não de quem paga os juros, mas de quem recebe, a gente vai dar muito valor a uma cota de um fundo imobiliário, que você gasta R$100 para ter uma cota, e você ganha 50 centavos no mês por esses R$100 investidos, né? Eu estou criando valores aí perto do cenário atual, mas é mais porque, assim, quem fala assim, vou investir R$100 para ganhar 50 centavos, saiba que quem está do lado de cá, né, está muito feliz de ganhar muitos 50 centavos, e isso vai multiplicando aos poucos, né? Então, assim, não existe... uma outra coisa que é um comentário que eu escuto, o Joel gosta muito de falar em salto quântico também, né? Não existe salto quântico. Ou você constrói os tijolinhos para chegar no patamar mais alto, o salto quântico é você sair do 0 e ir para o 1000. Esquece, isso não é o mundo real, né? Então, assim, é claro que existem caminhos alternativos não recomendáveis e não legais também, né? Não legais, como né? pirâmides, como o Telex Free da vida, coisas que aconteceram no passado, né? E a gente enxerga que não é uma condição de você assumir para a tua vida, né? Então, assim, o que estamos conversando aqui são meios legais e, obviamente, para melhorar a vida das pessoas e fazer com que as pessoas enxerguem os juros como algo positivo, pequeno, mas de pequenininho em pequenininho você constrói o teu castelinho, né? Não tem salto quântico. Perfeito, perfeito. Essa maturidade que você se refere, acho que é importante mencionar, até por uma questão de faixa etária. Acredito que muitas pessoas, às vezes, não precisaram, em algum momento da vida ainda, ter esse entendimento, essa compreensão. Inclusive, hoje, aqui no Brasil, a gente não estuda educação financeira, a gente não tem acesso a essas informações na escola. E muitas vezes faz toda a diferença, porque quando você sai da escola, que você vai escolher uma profissão, muitas vezes, por mais que você consiga, para quem quer fazer uma faculdade ou não, um técnico, enfim, começa a trabalhar e recebe seu salário, às vezes mal consegue administrar o salário que recebe, porque não teve educação financeira. E às vezes não sabe nem onde buscar essas informações, e simplesmente aprende no erro e no acerto.
né? É fazer sem se planejar, sem estudar, é o fazejar, né? Que você vai fazendo, É vai verdade. planejando e Então, vai sentindo até. a minha mudança de comportamento, ela se deu em você, todos os meses, olhar como a tua primeira conta o teu investimento. Então, assim, a conta de luz, a conta de água, a conta investimento. Então, assim, quando você olha o teu investimento como primeiro, você não vai criar uma condição de, por exemplo, né? Não invista o que sobra depois de gastar. Gaste depois de investir. Então, assim, você não investe o que sobra. Você tem que valorizar o teu investimento, né? Ele tem que ser o primeiro. Né? Pessoas que estão próximas de mim sabem que isso acontece na minha vida e, obviamente, eu recomendo a todo mundo. A gente não pode tratar algo que a gente tem que fazer crescer mês a mês. Eu fiz algumas anotações aqui que depois eu vou mostrar para vocês e vou passar rapidinho. Mas, assim, falando sobre como ser um investidor, né? Na minha visão, ser investidor você tem que fazer aportes mensais ou, na tua maior possibilidade, obviamente, ter uma estratégia. Não adianta você investir em lugares que não faz sentido. Você tem que ter uma estratégia, inclusive de perda. Você tem que ter uma estratégia de perda, né? E comprometimento, disciplina. Né? Então, esse tipo de ação com certeza vai ajudar você a se tornar um investidor aí e crescer aos poucos, sem salto quântico. Salto quântico não existe. Não existe. E acho que vale também lembrar que as pessoas precisam ter também discernimento com relação ao que é investimento e o que não é. Porque tem muitas pessoas que acreditam que, por exemplo, comprar um carro é um investimento, sendo que existe, né, a depreciação. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma visão... Lógico que depende qual o propósito daquele veículo, né? Mas eu acho que, na sua maioria, não é um investimento, é uma despesa. Então, cabe também, talvez, ter uma compreensão maior a respeito do que aquilo de fato representa para você, se vai te dar realmente um retorno. Enfim, é importante refletir, né? E vamos lá, vamos começar aí a nossa aula de investimentos. Certo. O que eu acho que a gente já conversou sobre o que significa correr riscos calculados, né? Você quer falar mais um pouquinho sobre isso? Tem algo a acrescentar? Tenho sim. Só dar oi pro pessoal, a Denise está aí, a minha cunhada, a Valdete, entrou, minha esposa também entrou. Pessoal, bem-vindos aí, viu? Tem gente até da Bahia aqui na live, se você percebeu. Tem uma prima minha da Bahia aí também, dando uma olhada. Bem-vindos aí, pessoal. Legal. Eu tenho que comentar com vocês assim, quando a gente trata, só para vocês entenderem o patamar que a gente está, né? Hoje, a poupança, ela oficialmente, ela não é um investimento, porque ela virou para o negativo quanto a comparar com a inflação. Então, eu anotei alguns números aqui para eu colar, mas eu acabei de pegar um número atualizado do IPCA, que é a inflação, e também da poupança. A inflação está 3,4%. Ótimo. A poupança está 2,98%. Isso quer dizer que o nosso dinheiro investido na poupança efetivamente vai valer menos no fim do ano, de um ano. É o poder de compra do dinheiro. Estamos com o poder de compra, com a perda do poder de compra garantido na poupança. O seu dinheiro vai diminuir na poupança efetivamente. Né? Então eu criei alguns patamares de risco, que isso foi para que eu entendesse na ocasião que eu iniciar com os investimentos, e também para eu entender que quanto mais risco, mais dinheiro. Não adianta assumir mais risco de graça, não é assim. Então, mais risco, mais dinheiro. Eu fiz algumas anotações, eu vou tentar virar a câmera aqui, né? E para mim deu uma travada, mas vamos ver se retoma aqui. Retomou? Retomou? Retomou. Então tá. Aqui é uma tabela rápida, tá? Só para a gente conversar sobre cada um. Lá em cima eu coloquei escrito assim, risco zero. Risco zero é um dinheiro que a gente considera o mesmo da poupança, que a gente considera assim, a gente não pode perder ele. Ele é algo para emergências. Ele é algo em caso de alguma ocorrência, alguma
necessidade emergencial, a gente tem que ter ele em mãos, ele tem que estar disponível para a gente. Então, a gente consegue aí no Tesouro Selic ter um rendimento já maior do que a poupança, em torno de 4,5. Então, assim, a gente só vira a chavinha para virar positivo, praticamente. Tá? Depois, ali ainda não é investimento, tá? O primeiro item ainda não é investimento. Mas depois, no item A, eu vou abaixar um pouquinho a câmera para excluir o primeiro, tá? Então, quanto mais a setinha está descendo aí do lado direito, quer dizer que eu estou aumentando o risco ali, tá? Ali está falando sobre CDBs. CDBs são... ele não deixa uma liquidez, né? Você não tem uma liquidez tão boa quanto o primeiro item, mas ele protege pelo FGC. Você tem uma proteção do Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil. Então, assim, CDBs e LCs e outros similares, eles criam uma condição de você saber o quanto você vai ganhar. Então, assim, há um mês atrás eu comprei um CDB, adquiri um CDB e ele tinha 8,7%. Pô, o primeiro ali, ó, tinha 4,5%. Tudo caiu. 8%, sabendo quanto eu vou ganhar no final, um percentual é recomendável colocar ali. Né? Então, assim, traçando a tua estratégia, em um outro momento eu falo sobre a estratégia, mas é interessante, porque você sabe o quanto você vai ganhar, não são ações, é assim, ô Denise, no final do dia você vai ganhar R$25. Chegou no final do dia, eu pago para a Denise R$25. É combinado, está no contrato, acabou. Então, assim, qual o risco desse? Esse daí, você tem que procurar bons CDBs, bons pagadores. Existem classificações aí que vai de A a C, se eu não me engano, né? E essas classificações, se for o nível A, você tem maior segurança. Lembrando, o risco já mudou para 1. Opa, foi a forma de eu raciocinar aí a condição de assumir o risco, né? Fundos imobiliários é uma outra... assim, dentro do fundo imobiliário, também existe a condição de risco, que aí depois eu vou virar a câmera para mim, para eu falar um pouquinho sobre fundo imobiliário, tá? Tá. Fundo imobiliário é algo muito interessante, porque assim, você cria uma condição de R$1 imóvel que você pode adquirir. E é um pedaço de imóvel que ele existe, né? E, de certa forma, esse imóvel é vendido um pedacinho dele para você, vou estimar valores aqui, R$100, e você ganha o aluguel desse imóvel, proporcional à tua compra, né? Então, você tem 10 cotas, você vai ganhar um aluguel referente a 10 cotas. Isso, sem dúvida, me fez mudar uma condição que eu tinha na minha cabeça de comprar imóveis, porque a liquidez de um fundo imobiliário ela é imediata, dependendo do fundo imobiliário, obviamente, né? Fundos imobiliários que pagam bons rendimentos, eles trazem uma condição de liquidez imediata. Você entra lá no sistema, você fala assim, não quero mais os fundos imobiliários. Você vende os fundos imobiliários. Você tem vantagens do tipo não ter manutenção. Não tem IPTU, né? Não tem IPTU. Tem uma coisa muito interessante, que é a condição de, além do IPTU, existe as locações. A gente fala, eu vou alugar. Só que assim, nem sempre está alugado, nem sempre o teu inquilino não dá problema. Então assim, além de um imóvel, há um tempo atrás eu fiz um cálculo de um imóvel de R$200 mil e espelhei ele para um fundo imobiliário. A minha decisão foi imediata, nem pensei. A estimativa que eu fiz foi da seguinte forma. Uma cota de um fundo, que o nome é BCFF 11, né, ele é fundos imobiliários. Então ele entra em vários tipos de fundos de lajes corporativas, fundos agora está na moda galpão logístico, por conta do Mercado Livre, onde ficam guardados tudo que vende na internet? Nesses galpões logísticos. Então tem... existem muitos galpões logísticos, eu não tinha nem ideia disso há algum tempo atrás. Então assim, você vai vendo que
a locação desses galpões dá um resultado interessante e temos muitos galpões, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia dos números, uma casa de 200 mil, o aluguel na região que a gente mora custa em torno de 800 a R$ 1.000. Se eu pegasse esses 200 mil e jogasse em cotas, o meu cálculo diz assim, ia dar 1.140. Mas a gente não tirou os malefícios da coisa, que é o IPTU, aquilo que você citou agora. Nossa Senhora. Então, assim, eu estou pegando um imóvel e jogando em um imóvel. Um fundo imobiliário é um imóvel, gente. Só que, assim, para empresas maiores, né? Então, a condição de fundo imobiliário, ela, na minha visão hoje, se você me perguntar, você tem 200 mil, você faz o quê? Compra fundo imobiliário ou investe em uma casa, né? Eu imediatamente vou decidir por um fundo imobiliário. Além de que existe um momento em que o fundo imobiliário dá, por exemplo, em torno de R$ 15 mil nessa conta aqui que eu fiz, de uma cota de R$ 100, ele começa a pagar novas cotas. Então, assim, o teu aluguel que você recebe, sem você colocar dinheiro, ele compra outra cota. Então, você vai criando uma bola de neve que, sinceramente, mudou a minha forma de pensar. E isso, a gente já está falando um rendimento acima do CDI. A gente já está falando acima de 5%. Né? Então, assim, fundos imobiliários, dentro de fundos imobiliários também existem os que têm mais risco e os que têm menor risco. Fundos de fundos, ele se adequa ao que está dando bom resultado. Então, ele compra outros fundos. Então, se você entra dentro desse cara, ele fala assim, pô, o que está dando dinheiro agora são lajes corporativas. Vou comprar lajes corporativas. E ele vai migrando os números dele mês a mês. E nós não temos responsabilidades de administrar o imóvel. Os problemas do imóvel ficou para o cara lá. Ficou para o administrador. E é uma condição que o pessoal também questiona, né? Pô, mas como é que eu sei que o fundo está cuidando bem dos imóveis? Por exemplo, né? Existem relatórios que são autorizados para investidores dos fundos e você pode checar. Só que hoje isso é até aberto. Isso é uma propaganda dos fundos, né? E para vocês terem ideia, os mesmos problemas de quem tem imóveis, por exemplo, muito provavelmente, nesse instante, estamos passando por uma pandemia, os aluguéis vão ter que ter a ajuda dos donos, porque senão as pessoas quebram, né? Vai existir as pessoas, com certeza as pessoas vão falar assim, eu não tenho como pagar esse aluguel. Sim. E você vai ter que negociar com o cara. Os fundos de shoppings, que é mais claro para a gente, existem fundos de shoppings, vão ajudar os imóveis que estão lá dentro, porque senão ele quebra as lojas. Então, já houve um anúncio de algumas, da XPML, por exemplo, que é um dos fundos, que pertence à XP, que ele pegou e já anunciou, provavelmente a gente vai ter uma queda nos aluguéis. Isso é bastante óbvio, gente, bastante óbvio. Por quê? Por conta de que senão ele vai quebrar o shopping inteiro, né? É uma condição similar à de quem tem imóvel. Quem não teve um mês de trabalho não vai ter a mesma renda e vai pedir para o dono do imóvel, cara, me ajuda aí. Né? Então, assim, o mercado anda junto nessa situação. E as pessoas têm a impressão de que comprando uma cota não tem os direitos, mas tem os direitos. Tem os direitos, não tem uma parte... Nossa, cara, acabei de lembrar de uma coisa. Sabe a documentação de um imóvel, do apartamento? Nossa, o ITBI. Jesus! São muitas fichas que vão caindo, Bia. E essa condição, ela não é vista pelas pessoas como um investimento no primeiro instante. Você consegue investir com R$ 100, cara. Então, assim, partindo lá da disciplina, né, a gente tem como buscar, né, um investimento desse para chegar no momento onde isso se torna um bom resultado para a gente. Similar a de subir o imóvel. As cotas também sobem o valor. Então, assim, o teu imóvel vai valorizar depois de... As cotas também vão valorizar, porque os imóveis são reais. Né? Então, assim, você tem a localização desses imóveis. Isso ajuda bastante a gente a tomar decisões. Né?
eu falei sobre fundos imobiliários, né? E assim, tem uma outra particularidade do fundo imobiliário, que ele é, na minha visão, ele é antes das ações aí ainda, né? Que é a seguinte, o fundo imobiliário, ele não tem uma volatilidade, as palavras podem assustar o povo, olha só, risco, volatilidade, meu Deus. Nossa, volatilidade, gente, saí correndo. É simplesmente assim, a queda brusca das ações. Os fundos imobiliários não têm a mesmo balanço que tem de altos e baixos das ações, né? Ele é mais firme, ele obviamente tem variações, né? Por exemplo, no momento em que aconteceu a pandemia, os shoppings foram fechados, as cotas ficaram mais baratas dos shoppings, né? E outras também caíram junto, mas dos shoppings foram as que mais sofreram aí, por uma questão óbvia, né? Eu também coloquei uma outra condição, que agora a gente pode falar, talvez, das ações, né? Não sei se você tem interesse em saber de ações, mas assim, ela é o extremo dos riscos, né? E quando a gente fala em ações, as pessoas ficam assustadas e entendem que ações são todas perigosas, né? Eu vi essa semana um banco, a gente fica preocupado com a saúde financeira do local que a gente investiu. Existe um banco que eu comprei uma ação a R$14, uma ação, eu comprei uma quantidade maior, mas assim, uma ação custava R$14. A ação dele hoje está R$9. Meu Deus, quantas ações o Felipe comprou? Vamos dar um exemplo, 500 ações, muito dinheiro investido. E se caiu para R$9, você teve uma grande perda, né? Vai 30%, 40% do que você investiu. E as pessoas entendem que isso é uma condição estática. Imaginem que esse mesmo banco em que estava investido em as ações que eu comprei, ele anunciou o seguinte: estamos doando 2 bilhões para o coronavírus. Qual a fragilidade que a gente cria para essa ação? Uma empresa que está mal das pernas vai doar 2 bilhões, Bia? Então, assim, existe uma condição que é de você reduzir os teus preços pagos em ação. Enquanto ela estava a R$14, você comprou 100 ações, tá? R$1.400. O que acontece? Você comprou mais 100 ações num valor de R$9, o valor médio disso vai ficar em torno de 12,50, por aí, né? Essa 12,50 não, 11,50. Mas assim, essa condição, ela faz com que o teu lucro chegue antes. Esse ponto médio, ele vai fazer com que, assim que as ações subam, quando chegar em 12,50 e não mais R$14, sei lá. Não, os R$14 que eu paguei inicialmente, eles reduziram para 12 para eu ter lucro. Por quê? Porque eu fiz uma compra num valor muito baixo, sendo que a primeira foi muito alto, e o valor médio é o que vale para a gente agora, para obter lucro, né? Então, quando as ações caem mais, o cálculo matemático é simplesmente de comprar mais. É uma coisa que não faz sentido na cabeça de ninguém, né? Se você pergunta para uma pessoa que não está envolvida no mercado, ele pega o primeiro questionamento que a gente faz assim: cara, tu vai colocar dinheiro aonde você perdeu dinheiro já? Você colocou a R$14, você já perdeu 40% e você vai fazer uma compra novamente? Exatamente, porque reduz o preço médio, né? Isso as pessoas não concordam, né? E vai voltar a valorizar, né? Quando a crise, quando o país teoricamente se estabilizar novamente, a tendência é que haja uma valorização novamente. Então, pelo menos assim, pelo que eu estou entendendo, né? Obviamente, os riscos políticos, né, que a gente está correndo agora, eles mudam um pouco a cara da situação, né? A gente estava Qual foi a novidade que aconteceu para o mundo inteiro? A pandemia. A pandemia é uma novidade, mas os problemas políticos do Brasil não, né? Então, assim, a minha visão, né, isso é apenas um feeling, não é algo
concreto é de que a economia tende a se reerguer, sim, né? Com a saída do Moro, para você ter ideia, ontem a Bolsa já caiu mais 5%. Olha que ironia, né? Eu já estou falando em comprar mais ações numa outra queda de novo, né? Então, mas o fato é que as pessoas às vezes não entendem, uma coisa que eu gosto de comentar muito, que é o jogo por trás do jogo, né? A Caliane, que eu acho que está assistindo a gente aí, a gente conversa muito sobre isso. Uma das palestras que eu achei muito interessantes, né? Foi a da Caliane e foi a da tua irmã. Caliane, para quem não e a viu Denise. ainda, ela é hipnóloga, né, a Caliane, só para estabelecer aqui o que ela teoricamente contribui, né, um pouco também. Então, essa condição das pessoas enxergarem a palavra risco, né, elas travarem, é uma condição que, na minha visão, você tem que se assustar quando é a condição descontrolada, né? Por exemplo, você está andando numa via, você dirige, né, Bia? Você dirige? Eu não gosto, mas eu tenho Mas dirige. Você vê uma via, uma rodovia, e tem pessoas que se sentem seguras, ela não tem placa e não tem indicação de velocidade, tá? Eu ando tranquilamente em torno de 120 por hora, eu me sinto seguro. E você se sente segura a 80. Uhum. Só que no fundo, talvez o 100 por hora que seja o seguro ali. Entende? Então, esse ponto de equilíbrio, né, é que as pessoas têm que encontrar, porque, por exemplo, tratando-se de risco financeiro, depois que você vira a tua chavinha, é óbvio que quando fala de ação, a coisa muda, mas quando você vira a tua chavinha, que você percebe que poupança não é um investimento, tá? Efetivamente, é um rendimento negativo. Quando você vira a tua chavinha de que aposentadoria, eu posso não me aposentar. Então, assim, que risco que eu realmente estou falando? O risco para mim maior é de não ter um futuro adequado para minha família, né? Então, virar essa chavinha, na minha visão, é onde entra o que a Denise comentou sobre você entender o como você aprende, né? Tem pessoas que... é verdade. A palestra dela é muito forte nesse sentido, porque tem pessoas que não sabem qual a melhor forma que ela mesma aprende. Quando você descobre... Eu sou muito de escrever. Se eu escrever, eu aprendo. Tem pessoas que é de ouvir. Tem pessoas que é de ver a coisa, né? Eu não sei as palavras técnicas que vocês trataram. É mas, visual, assim, auditivo e sinestésico. Então, o sinestésico, mas assim, a condição de você entender como você aprende melhor faz a tua chavinha mudar. A condição de você entender que o risco, ele pode ser mensurado e você pode sim colocar em risco algumas coisas, desde que você saiba e assuma os seus riscos, né? Você tem que, como dizem, né? Nós somos adultos, né? Então a gente assume o risco de fazer uma viagem, de fazer um investimento, de abrir um negócio. O negócio pode quebrar, né? A tua viagem pode furar os pneus no caminho, né? Mas você assume o risco. Essa condição de escutar a palavra risco, que a gente está tratando na nossa live, e entender que todo risco, a gente controla ele, enxerga qual é o real risco, e a gente decide se a gente quer correr ele ou não. Depois de entender todos esses passos, você consegue tomar decisões importantes, né? Isso eu estou falando, obviamente, de investimentos, né? Mas a condição de assumir risco, ela é do ser humano, né? Eu diria que se as pessoas, por exemplo, né, que não se planejam para ter um filho, às vezes elas tomam um susto, né? Então, assim, às vezes, eu não conheço ninguém que falou assim, eu tive um filho e me arrependi. É difícil, né? A gente, no meio que a gente vive, pelo menos, é uma condição em que você não escolheu se o risco, né? Você não controlou o risco, vamos dizer, né? Mas o risco de ter um filho, obviamente, é maravilhoso, né, gente? Eu só estou dando um exemplo de que a pessoa, às vezes, não teve escolha, né? E aí ela assumiu o risco, só que foi à força. Agora, a condição financeira, a gente pode medir o risco
sem dúvidas, e pode assumir ou não risco, né? O problema é não assumir risco nenhum e não decidir nada. E deixar o dinheiro parado na poupança. Isso é... Essa questão de liquidez que você mencionou anteriormente, eu queria até reforçar, o termo liquidez refere-se digamos assim, a agilidade que existe quando você precisa do dinheiro em mãos. Então, quando a gente compra um imóvel, ou nós temos um imóvel adquirido anteriormente, ou seja por herança, ou porque nós já compramos antes, a gente tem que entender que o imóvel em si, se em algum momento acontece algum imprevisto e você não tem uma reserva financeira, você vai precisar vender o imóvel, né? Estou fazendo aqui um cenário. Você precisa vender o imóvel e você não sabe quanto tempo vai levar para conseguir vender aquele imóvel. Para você conseguir a liquidez, que seria esse dinheiro, para você conseguir esse dinheiro, né? Em mãos, para aí sim você agir diante daquele imprevisto que você teve. Então, a liquidez das ações, ou fundos imobiliários, ou CDBs, enfim, ela é muito melhor do que de um imóvel em si, né? Então, até dessa forma como você explicou, mesmo você pensando assim, mas está alugado, mas eu vou alugar talvez um dia, porque tem uma série de despesas, né? Fora os impostos fixos mensais, a gente tem o que você mencionou também, que é o ITBI, que é quando a gente paga, e fora as declarações de imposto de renda e tudo mais, né? Então, realmente, é uma alternativa ótima, que eu acredito que as pessoas deveriam se atentar a isso e passar a enxergar como uma oportunidade nesse momento. Pelo menos para quem já tem uma reserva e pode se arriscar, digamos assim, né? Existe um número que ele é muito interessante nos fundos imobiliários, que ele é o valor patrimonial, né? Então, assim, o valor patrimonial sobre o valor da cota, normalmente, vamos falar, o número óbvio é o número 1, um dividido pelo outro, porque o número de cotas, ele tem que representar exatamente o valor do patrimônio que está sendo negociado. Imagina você que o patrimônio, agora nessa queda, ele ficou abaixo, o valor da cota ficou abaixo do valor patrimonial. Do valor patrimonial. Ou seja, estava vendendo um imóvel de 200 mil por 190 mil. É isso que aconteceu, de fato, né? O que a gente também esquece é de que todos esses números voltados a fundos imobiliários têm apenas um incentivo. Ele não entra no IR, gente. Então, assim, é isento de imposto de renda. De imposto de renda, é verdade. Os aluguéis. O rendimento que você tem sobre a cota, por exemplo, a cota era R$100, ela virou 110, essa diferença você paga. Mas o aluguel mensal que você recebe é isento. E isso é um incentivo do governo, na minha visão, né? E ajuda com certeza na decisão da gente comprar cotas ou comprar um imóvel, né? Um imóvel. E nós estamos aqui já há 45 minutos na nossa live, então eu só queria informar a título de conhecimento. Para quem está nos assistindo a partir desse momento, gostaria de agradecê-los pela participação e informar que esse vídeo posteriormente ele será gravado e disponibilizado por 24 horas aqui no Instagram e depois, caso o Felipe autorize, no YouTube. E aí quem tiver interesse pode nos procurar também para receber esse link, para depois enviar para pessoas que vocês conheçam e compartilhar o conhecimento com mais pessoas aí que têm interesse. O Marco Antônio está aí também, o Marco Antônio, esposo da Andréia. Um abraço, meu querido. Bom te ver aí. Daqui do Guarujá, amigo nosso. Uma coisa que eu gostaria de deixar como recado aí também, é que, assim, gente, de verdade, isso mudou a minha expectativa, né, quanto à vida financeira, porque a gente pensa de uma forma onde fazer uma compra de um imóvel pagando juros, ou fazer a compra de algum bem que você tem a intenção de vender depois, né, mas pagando juros, você está de um lado, do lado de quem paga os juros. O movimento financeiro que faz as pessoas se dar melhor
além do seu próprio emprego, além da sua própria renda, é também a multiplicação correta, que é estar do lado de quem recebe os juros, né? E quando compra-se cota, você recebe, né? Então... Obviamente, Bia, eu não estou querendo dizer que receber aluguel não é bom, né? A gente tem casas em aluguel também, mas assim, colocar os ovos no mesmo cesto não é o prudente. Então, assim, uma boa opção, sem dúvida, é o mercado financeiro, né? Isso com certeza mudou minha forma de viver, minha forma de pensar em dinheiro. Marcos Vinícius entrou aí também é um grande amigo. Bem-vindo aí, Marquinho. As ações, a gente percebe os comportamentos das empresas no momento desse de crise, né? Então, assim, quando você vê a condição que eu te falei mais cedo de um banco, foi o Itaú, né? O Itaú simplesmente falou, vou doar X milhões para ajudar no coronavírus. Sem dúvidas, a condição de uma empresa doar está no caminho inverso de quem está quebrando, né? Então, assim, a gente é muito imediatista nos nossos pensamentos, né? A gente quer ver o resultado agora, a gente quer plantar a coisa e a tal da maçã tem que nascer agora, né? A gente não quer semear. Semear é mais difícil. A Poli também está aí vendo a gente, ó. Muitos amigos aí, obrigado, pessoal. O que acontece? A gente quer plantar a maçã e ela tem que nascer agora. As pessoas não entendem que a gente tem que colocar, esperar o mercado, a reação do mercado nesse instante, a gente tem que esperar a reação do mercado, né? O país não está numa boa condição, mas não há crise que dure até o final, o fim da vida, né? Vamos dizer assim. Ela tem tempo para acabar, né? As pessoas que talvez tenham um pouco de dificuldade de se estabelecer emocionalmente diante dessas adversidades, crises e tudo mais, elas vão ter uma dificuldade um pouco maior, acredito eu, para se segurar e não vender tudo quando vê que caiu, né? Porque quando a gente faz um investimento como esse, por exemplo, sei lá, gastei 100 mil reais em ações, e aí eu vejo que de 100 mil passou para 60 mil reais, porque teve essa queda brusca, a tendência da pessoa, de algumas pessoas, é vender tudo. E aí, efetivamente, ela perdeu tudo. Perdeu todo aquele montante, o que a gente chama de você aceitar a perda, né? Você está efetivamente registrando a tua perda. O André até que citou aí, se basear em cima de nada, né? Tem empresas, olha só que louco. Se eu te disser que é possível você descobrir, existe um documento das empresas que eles têm que liberar para os investidores, que fala sobre os diretores e cargos de confiança da empresa, se eles estão comprando ou se eles estão se livrando das ações da própria empresa. Cara, se tu vê a Petrobras fez aquisições. Agora, então se você vê, a Klabin é uma outra empresa que eu acompanhei, eles têm um crescimento lógico. Você vê que eles vão crescendo unidades deles e os números deles crescem de forma saudável. Não é salto quântico, né? Você cresce e você vai construindo os teus tijolinhos, né? Então, assim, se torna confiável, né? Agora, empresas, por exemplo, de tecnologia, são empresas que não têm patrimônio, ela tem inteligência. Então, elas têm que ser avaliadas de forma diferente, né? A gente tem que comparar bancos com bancos, indústrias similares, né? E não pode misturar segmentos, porque senão isso perde a condição de você comparar, né? Uma empresa de tecnologia normalmente tem patrimônio baixo porque é a inteligência da coisa que faz a tecnologia acontecer, não o patrimônio dela que representa ela, né? Por exemplo, a Apple, né? A Apple, então assim, a gente tem que saber analisar, né? As ações, como funcionam. Felipe, eu tô ficando triste, porque eu queria continuar conversando, mas falta só... Perdão. Falta só 6 minutos. Fica à vontade, Ilha. Aí o Instagram, para quem não... Não, o Instagram, para quem não sabe, ele fecha automaticamente.
mesmo que a gente esteja conversando, quando dá 1 hora de live, ele simplesmente fecha. Sim. Então, é por isso que eu acabo monitorando o tempo, né, para que não aconteça isso e dê tempo do profissional que eu estou entrevistando deixar os seus contatos, né, caso as pessoas que estejam assistindo tenham interesse de tirar mais dúvidas posteriormente, ou mesmo de contratá-lo, né, para algum determinado serviço. Então, eu queria que você também deixasse os seus contatos e, enfim, e falasse se você tiver aí algum perfil, algum canal também, ou algum grupo, às vezes de É, Telegram, de WhatsApp, para falar sobre isso e divulgar para o pessoal aqui. eu tenho uma recomendação para fazer, né, que assim, eu não tenho como não falar que muitas coisas foram indicadas aí e me orientou bastante através do livro do Tiago Nigro, né, do Mil ao Milhão. É uma indicação, é um bom livro. Esse livro ele é um livro simples de entender, tem familiares meus querendo me contratar. É assim, é, o que que acontece? O, esse Que livro, bom! ele tem uma linguagem muito simples, Bia, e ajuda muitas pessoas a entender. É claro que o entendimento pleno é na prática, né? Então, assim, um curso que eu quero indicar é o que eu estou preparando, né? No futuro vamos ter um curso, né? Eu e o André estaremos aí nos unindo para ter um curso onde também vai ter mais detalhes, né, sobre ações e sobre fundos imobiliários aí, que eu acho que é o que mais atrai o pessoal. Meu contato, eu acho que está na tua indicação, né? E que é Felipe Santana, semeador, né? E a ideia de semeador já é também ajudar as pessoas aí. Eu estou montando um grupo para ajudar as pessoas a entender um pouquinho nesse momento aí o que está acontecendo e por onde ela pode começar, né? Porque é difícil você ver um quadro escrito e não ter o entendimento de que com investimento de R$ 100 você pode começar sim, né? É É, verdade, é verdade. As pessoas acham que é, já precisa ser rico para investir em ações, né? E não é assim. e assim, eu também acho que uma condição de você pegar e matar a cobra e mostrar a cobra morta, como é dita aí pelo Joel, né? Que você tem que mostrar o que você faz, também é importante para que as pessoas também consigam melhorar a sua vida, né? E a ideia, principalmente, é melhorar a vida das pessoas. A gente tem que ajudar as pessoas a crescer, assim a gente cresce também. Ninguém cresce sozinho, né? E é isso aí, Bia. Eu agradeço, né, a tua é, confiança aí em a gente conversar, né? E foi muito bom para mim poder ajudar outras pessoas aí também nessa live. Ai, que bacana, fico muito feliz, muito obrigada, de verdade. Obrigada a você por ter topado participar, pelo pessoal que tem assistido, acompanhado as lives, e participado aqui nos comentários também, interagindo, é o que nos motiva a continuar, né, a fazer esse trabalho. E caso assim como você e outras pessoas tenham interesse em sugerir outros assuntos, outros temas ou profissionais que pensem como a gente, que conhecimento, quando é compartilhado, é multiplicado, que é realmente aí o nosso lema, né? Me indiquem, porque com certeza eu vou fazer o possível para trazer esses profissionais, essas pessoas, para nos inspirar com mais informações e contribuir para que nosso mundo realmente evolua, né? Para que a humanidade siga aí numa ascendente, num crescimento bem bacana. Então, Com muito, muito certeza, obrigada com mesmo. certeza. Obrigado, eu. Um abraço aí, pessoal. Obrigado pela força aí também, tá? Um último recado, né, que eu queria deixar como mensagem final é que risco, ele está aqui, né? A gente controla ele, a gente decide controlar o risco. Não assumir risco não é o caminho, pessoal. Acho que é o recado final aí do nosso tema, né? E com certeza, quem não assume riscos não tem resultados, não tem resultados, né? É isso aí. Com certeza. Beleza, Denise? Opa, A Bia. minha irmã é assim mesmo, é. É, Obrigada, gratidão. Até a obrigado. próxima, então. Vamos marcar aí uma próxima. A gente vai conversando. Com certeza, obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.